Senhoras e senhores, boa noite. O Brasil enfrenta uma das piores secas de sua história. A escassez de água que atinge nossas hidrelétricas, em especial do Sudeste e Centro-Oeste, é a maior dos últimos 91 anos. Esse quadro provocou a natural preocupação de muitos brasileiros com a possibilidade de racionamento de energia, como aconteceu em 2001. Precisamos deixar claro que o sistema elétrico brasileiro evoluiu muito nos últimos anos. Conseguimos avanços históricos, interligando o sistema em escala nacional e duplicando as linhas de transmissão. Ao mesmo tempo, reduzimos nossa dependência das usinas hidrelétricas de 85% para 61%, com a expansão das usinas de fontes limpas e renováveis, como eólica, solar e biomassa, além de termoelétricas a gás natural e nucleares. Hoje temos um setor elétrico robusto, que nos traz garantia do fornecimento de energia elétrica aos brasileiros. Para enfrentar a situação, o governo vem atuando em várias frentes desde o ano passado. Além de monitorar o setor elétrico 24 horas por dia, montamos uma estrutura de governança para coordenar, com rapidez e segurança, as ações dos vários órgãos envolvidos no enfrentamento do atual cenário de escassez hidroenergética. Estamos trabalhando também em sintonia e permanente diálogo com entidades da sociedade civil organizada, com os estados e com instituições dos três poderes, para identificar as linhas de ação que melhor atendam aos interesses do país. Foi por este motivo, igualmente, que encaminhamos ao Congresso Nacional uma medida provisória, cujo objetivo é fortalecer a governança do processo decisório neste momento de crise hídrica. Em parceria com a indústria, estamos finalizando o desenho de um programa voluntário que incentiva as empresas a deslocarem o consumo dos horários de maior demanda de energia para os horários de menor demanda, sem afetar a sua produção e o crescimento econômico do país. Essas medidas são essenciais, mas para aumentar nossa segurança energética, é fundamental que, além dos setores do comércio, de serviços e da indústria, a sociedade brasileira, todo cidadão consumidor, participe desse esforço, evitando desperdícios no consumo de energia elétrica. Com isso, conseguiremos minimizar os impactos no dia a dia da população. O uso consciente e responsável de água e energia reduzirá consideravelmente a pressão sobre o sistema elétrico, diminuindo também o custo da energia gerada. Aproveito para convidá-los a nos seguirem nas redes sociais do Ministério de Minas e Energia e compartilhar as orientações sobre a melhor maneira de pouparmos água e energia elétrica em nosso cotidiano. É com serenidade, portanto, que tranquilizamos a todos. Estamos certos de que juntos superaremos esse período desafiador e transitório. Muito obrigado. Pátria Amada Brasil. Então, o pronunciamento do ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, falando a respeito da situação do setor elétrico. O ministro admitiu a existência de uma grave crise hídrica e trouxe uma informação importante de que o governo já trabalha junto à indústria por um programa de consumo voluntário de energia fora dos horários de pico para evitar justamente uma sobrecarga do sistema elétrico e fez um apelo à população brasileira para que contribua também reduzindo, consumindo racionalmente a energia elétrica.
E vamos então à análise aqui dos nossos comentaristas. O Guilherme Fiuza e José Maria Trindade acompanharam também aqui esse pronunciamento. Começo com você, Zé. O que achou da fala do ministro? Importante essa presença, né? Traz um peso, né? Ajuda a sensibilizar mesmo a população, né? Diante de um cenário tão desafiador, né? Como o ministro gostou de destacar, né, Zé? Uma presença de um ministro em cadeia de rádio e televisão ajuda a dar uma dimensão da crise e sensibilizar a população, né, Zé? Exatamente. Olha, em primeiro lugar, a Rede Nacional de Rádio e Televisão, ela é uma possibilidade, o governo pode requisitar, mas com exatamente esse objetivo, de fazer um chamamento público, de passar uma mensagem. E a mensagem que o ministro Bento Albuquerque mostra é um chamamento para a economia, para uma readequação de normas e apresenta um quadro que nós já conhecemos e que deve ser popularizado. É a maior estiagem em 91 anos, superior até àquela de 2001, onde o ex-presidente Fernando Henrique criou um grupo, né, para gerir exatamente o chamado apagão e evitou o tal do apagão, que é um nome que as pessoas costumam dar, mas houve racionamento. Você se lembra que as pessoas pagavam a mais e multas quando não conseguiam reduzir o consumo. Isto é o racionamento. Poderia chegar ao desligamento do sistema em certas horas por dia. Não há a criação de energia. O que há na geração de energia é a transformação. E a água nas barragens significa energia acumulada, que ao descer passa pela turbina e gera a energia. E há um momento sensível, que é no momento alto do consumo, pico do consumo. Todo projeto de consumo de energia é pelo pico, pelo consumo máximo. E o que ele está propondo, e por enquanto voluntário, pode chegar a ser obrigatório, a distribuição do consumo. Então, indústrias, comércio, ou mesmo pessoas que deixem para um horário onde há uma demanda menor de energia e nunca no final da tarde, onde há uma demanda maior, no início da manhã, né? Ligar máquinas, fazer atividades que consomem mais energia. O governo quer, com isso, tornar a energia mais barata nesses horários de não pico, né? Porque aí o sistema acaba economizando energia. Aí, quando ele fala economia de energia e de água, né? O interessante desse controle, que é muito importante, ele propõe e faz uma ideia de todos entenderem. O ministro Bento Albuquerque me disse que o consumo de energia cresceu muito. É uma boa notícia para a economia, significa recuperação da economia. Máquinas ligadas significam empregos, né? Mas é um desafio que ele vai ter que gerir e que está gerindo. É vamos dizer, um pontapé inicial de um processo que o governo está levando e garante que não haverá apagão e muito menos a possibilidade de chegar, como em 2001, né, a possibilidade do racionamento. Ele disse que está monitorando 24 horas por dia todo o sistema. Usa. 20 anos depois, né, nós temos aí essa mesma ameaça, mas como já explicou muito bem o Zé, naquela ocasião foi necessário o racionamento, né, para evitar o apagão. Essa comissão, esse gabinete de crise foi presidido pelo ex-ministro Pedro Parente, né, que foi também ministro da Casa Civil. O Pedro Parente foi o gestor de crises do governo Fernando Henrique em boa parte do segundo mandato. E, naquela ocasião, teve que se montar um programa, como o Zé já explicou, de faixas de consumo, né, para que levasse, de fato, as pessoas a se restringirem a um determinado nível de consumo de energia. Do contrário, haveria o apagão, que era o grande temor político ali do então presidente Fernando Henrique Cardoso, que estava num governo já bastante desgastado, já tinha tido a crise de valorização do real em 1999, que quase liquidou com o plano. E é interessante lembrar que, mesmo não tendo havido o apagão, este evento que mobilizou a sociedade, mudou a vida da sociedade,
para um regime de consumo que mudava hábitos, etc. Isso ficou muito presente na conjuntura e foi muito presente na campanha eleitoral de 2002, na qual o Lula foi eleito presidente. Quer dizer, essa questão da energia apareceu muito forte e foi certamente um componente importante para a eleição do Lula naquele momento. Então, nós sabemos que existe, por parte dos governos, quer dizer, essa imensa responsabilidade, não só para evitar a ferida aberta politicamente, estamos também da mesma maneira no ano pré-eleitoral, como pela mobilização. E aí, resumindo o recado do ministro Bento Albuquerque, há uma programação para otimização do consumo de... Acho que a gente perdeu contato com o Fiuza bem no finalzinho da fala dele, em que ele ia fazer ali uma síntese do que recomendou o ministro. Se a gente conseguir recuperar o Fiuza, agora a gente retoma aqui o comentário dele, ou se não, ele fala daqui a pouquinho.